E na última aula a gente viu o último dos Shoftim, dos juízes do povo de Israel, que foi o famoso Shimshon, Sansão. Quem aceita? Com gás, por favor. Quem perdeu, vale a pena depois ouvir as gravações. Eu já mandei algumas, falta outras, mas a história vale a pena. No final do livro de Shoftim, agora a gente vai falar sobre duas histórias que não são mais dos Shoftim. E essas histórias da época a gente teve, obrigado. Era, né? Então quando começou esse ciclo, a gente começou estudando o Nar. Nar seria os Neviim, os profetas. E o primeiro dos profetas que a gente estudou foi o Yoshua. Então, essa história que a gente vai estudar agora, ela aconteceu na época de Yoshua. Mas como essa história é uma história trágica e feia para o nosso povo, então ela foi deixada para o final. Motivo número 1. Número 2, essa história ela se perpetuou e ninguém fez nada a respeito, até todos os shoftim que passaram, todos os juízes que passaram, não fizeram nada a respeito, conforme algumas opiniões. E, portanto, ele ficou para o final dos shoftim, porque todos anteriores levam a culpa de alguma forma. Então, qual é a história? Então, a história se inicia ainda em Mitzrayim. Essa é uma introdução para a história. Quando Moshe Rabbeinu estava no Egito, ele viu a aflição do povo. E uma das coisas que ele viu que, Deus nos livre, mas eles pegavam crianças e colocavam as crianças como se fossem tijolos. Já ouviu essa passagem? E quando Moshe Rabbeinu ele viu isso, ele ficou extremamente indignado. E ele confrontou Hashem. E ele queria salvar essas crianças. Ele rezou para Hashem, ele falou para Hashem, como você faz uma coisa dessas? Aí Hashem falou para ele, olha, esse aí não vale a pena tirar. Melhor você não tirar. Mas Moshe Rabbeinu, como verdadeiro líder, preocupado com cada ovelha do rebanho, ele falou, não, eu vou lutar contra Deus, não quero saber se vale a pena ou não vale a pena. Tem aqui uma pessoa sofrendo, eu vou atrás. Ele salvou essa criança específica, talvez tiveram outras. Micha é o nome dela. Não confundir que existe um profeta chamado Micha, que esse era um profeta, Tzadik. Aqui é o Micha, não. E esse Micha, ele foi resgatado. O Midrash conta pra gente, na história, quando o povo faz o pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu ainda está lá em cima recebendo as tábuas, e Deus fala, desça, porque o seu povo pecou. Meu povo. Quando interessa, não interessa, é meu povo. A história é meu povo. Eu fiquei lá uma semana recusando tirar esse povo. Agora que pecou é meu? Essa é a minha pergunta. O Urash não fala nessa linguagem, né? O Asheravim não falou assim, mas por que teu povo? Aquele teu povo que você insistiu em tirar. Eu não te recomendei a tirar, mas você recomendou tirar. Foram eles os bagunceiros que fizeram o pecado do bezerro de ouro. Quem são eles? Então, Micha, conforme algumas opiniões, estava nessa também. E tinha lá o Erev Rav, que era uma mistura. Erev Rav significa uma grande mistura, uma boa mistureba de povos que falaram, opa, abriu as portas, vamos junto. Judeu está ganhando, sou judeu agora, vamos junto. E Moshe Rabbeinu aceitou eles. Deus não estava muito a favor, mas Moshe Rabbeinu, como o verdadeiro líder, protetor, procurando sempre o bem-estar do próximo, ele falou, vamos que vamos. E eles então foram quem fizeram o pecado do bezerro de ouro. No pecado do bezerro de ouro tem um Midrash que conta o seguinte, nós sabemos que Yosef, primeiro, Yaakov Avinu, quando ele faleceu no Egito, ele fez o filho dele jurar que ele ia enterrar ele lá com seus patriarcas em Hebron. Dito e feito. Yosef, quando faleceu, ele não tinha um filho que era vice-rei do Egito. Ele não ia ter como garantir que alguém de fato pudesse sair do Egito e levar ele para Israel. Afinal, foi ele o homem que salvou o povo da fome, foi o vice-rei, interpretou os sonhos do Paró e tudo mais que ele fez. Ele sabia que os egípcios não iam deixar levar o Yosef. Afinal, ia ser uma atração turística muito grande, ia trazer muito dinheiro lá para o Egito, etc. Então, o Yosef falou, olha, quando Deus resgatar vocês daqui,
já prevendo e contando para eles que um dia eles iam sair do Egito, vocês levem a mim comigo. Consta no Midrash que o caixão do Yosef ele foi colocado no Nilo, no Rio Nilo. E ele afundou. Ninguém ia conseguir tirar ele de lá. Quando Moshe Rabbeinu estava saindo do Egito, ele escreveu numa taça, uma taça em hebraico, como se fosse uma plaquinha de ouro, Alei Shor, suba touro. Touro aludindo metaforicamente ao Yosef. Ele jogou essa plaquinha no Nilo e Alei Shor subiu o touro. E aí então eles retiraram o caixão de Yosef e levaram com eles, como consta claramente na Torá, que eles levaram Yosef junto com eles, etc. Tinha lá um espertinho, que ele foi correr atrás, ele viu aquilo que Moshe Rabbeinu, aquela placa que ele jogou, opa, aí tem coisa. Ouro, ou muito mais do que o ouro, o poder que essa placa tinha. Ele pegou, ele conseguiu nadar lá, mergulhou e pegou essa placa. E quando eles estavam fazendo lá a bagunça, o bezerro de ouro, está escrito que Aaron Cohen, ele participou, que ele preferiu levar a culpa, etc. E ele disse para Moshe, olha, eu joguei o ouro e saiu esse bezerro. Quer dizer, saiu. Quem fez o bezerro? Então, na verdade, ele jogou o ouro no fogo, o Micha jogou aquele amuleto, vamos chamar assim, e aí saiu o bezerro de ouro. E conforme, inclusive, o Midrash conta para gente que o bezerro, ele falava, ele se mexia e etc. Ou seja, Deus permitiu uma força negativa, ou seja, ele pegou algo muito sagrado e usou isso para o outro lado, tem uma força muito grande. Ele desvirtuou aquela força. Quem fez isso? Esse Micha. Então essa é a história dele, o pedigree dele. Ele foi resgatado no final. Foi resgatado e fez esse bezerro de ouro. E aqui começa a nossa história. Uma pergunta que eu não consegui esclarecer. Como que ele conseguiu entrar em Israel? Afinal, todos os que choraram depois dos espiões que falaram mal da terra de Israel foram condenados a morrer no deserto. Com exceção da tribo de Levi, que não consigo identificar se é da tribo de Levi, aparentemente não. Com exceção das mulheres, com exceção dos 2 espiões que falaram bem da terra. Ele também sobreviveu à punição do bezerro de ouro. E ele também, boa. E ele também, muito bem colocado. E ainda ele sobreviveu à punição do bezerro de ouro. Por que será que ele não foi morto como a Hashem tinha estipulado? Interessante, boa. Não consegui encontrar a resposta. Vou deixar aqui em aberto. E mais uma coisa, eu pensei, bom, talvez ele não tinha idade, porque quem morreu eram pessoas a partir de 20 anos. Não, mas se ele saiu, vamos supor que ele tinha 1 ano, mas eles ficaram... Não, pode ser que ele tinha menos de 20 anos. Pode ser que ele tinha, acho que está aí a resposta. Pode ser que ele tinha menos de 20 anos. Tinha, porque ele era um bebê. Agora, falando, a gente encontra a resposta. Ele era uma criança, foi colocado lá. Passou o tempo, passou 1 ano, eles falaram mal de Israel. Passou menos tempo ainda, ele tinha feito o bezerro de ouro. Ele não tinha 20 anos. A idade penal na Torá não é 13. A idade penal é 20 anos. Então, provavelmente, ele tinha menos de 20 anos. Então, ele não foi punido. E ele também entrou em Israel, porque morreu quem tinha de 20 a 40. Então, aí coube direitinho a história. Então, e aí agora tem uma discussão da onde ele conseguiu o ouro do que ele vai fazer agora. Pela história que a gente vai contar agora, ele conseguiu o ouro da mãe dele. Então, qual é a história? Então, a história conta que a mãe desse indivíduo chamado Micha, ela tinha 1.100 peças de prata. Lembrem desse número, 1.100 peças de prata. E ela viu que um dia o dinheiro sumiu. Ela abriu a conta no banco e viu que estava zerado, estava no negativo. O que aconteceu? Será que foi o Credit Suisse? Será que... O que aconteceu? Vale do Silício. O que aconteceu? Mas, antigamente, o pessoal guardava embaixo do travesseiro. E não estava embaixo do travesseiro. Virou Bitcoin. Então, a mãe, ela fez uma maldição. E ela falou o seguinte: quem for que seja o ladrão, ele vai ser amaldiçoado. E o dinheiro, quando eu encontrar, ele vai ser usado unicamente para Hashem. Então, ela fez uma promessa dupla. Ela queria ver se vai que uma não dá certo, a outra dá certo. Vou tentar prometer para Deus, Deus vai me ajudar, e amaldiçoar a pessoa, quem sabe a pessoa decida me devolver.
E aí o filho ouviu essa promessa da mãe e ele ficou arrependido, de verdade ficou arrependido. Ele volta para a mãe e fala, olha, querida mãe, fui eu mesmo, certo? O pai já tinha falecido. Possivelmente ele tinha pego até por direito, porque ele era o herdeiro, mas estava nas posses das mães, na mãe, poderia ter se comunicado, poderia ter levado no tribunal e ver como fica a lei exatamente. E aí a mãe descobre que é o filho, ela tinha acabado de amaldiçoar o próprio filho. Falou, não, com você eu nunca quis amaldiçoar você, você afinal é herdeiro. Então, para você não vai cair essa maldição. Mas eu prometi que esse dinheiro ia ser para Hashem. Tá bom? Então, mas aí o filho fala, desculpa, a mãe fala, esse dinheiro é teu, mas o filho fala, não, eu vou te devolver e você faz aquilo que você prometeu. Bom, eu prometi dar para Hashem, então ela decidiu fazer o seguinte. Ela decidiu fazer uma imagem para Hashem. Aquilo que consta na Torá, claramente, que você está proibido de fazer, etc. Ela quis, com, assim vamos supor, uma boa intenção, fazer uma imagem, não de idolatria, uma imagem para conectar os judeus, sim por dizer, com Hashem. Assim como, lembrar, quando a gente fala do bezerro de ouro, existem explicações, é importante a gente lembrar como que o povo fez o pecado do bezerro de ouro. Então, uma das explicações é que eles não queriam um outro Deus. Eles queriam um substituto para Moshe. Moshe era alguém que eles podiam ver, alguém que eles podiam escutar, alguém que eles podiam mexer, era um ser humano. Então, como Moshe não está, a gente precisa de um intermediário entre nós e Hashem. Eles não esqueceram que Hashem tinha feito no Egito, mas eles queriam um intermediário que eles pudessem ter esse contato mais próximo. Outro líder. Aí, aqui é a mesma coisa. A ideia original dela não é que era permitido, mas era menos mal, menos mal. A ideia seria para servir um intermediário entre eles e Hashem. E aí é, eles falaram, então, vamos preparar isso. Micha decidiu ajudar a mãe, ele fez um templo para essa imagem. E, além disso, esse templo ele tinha um efod e terafim. O que quer dizer efod? Efod era uma das roupas que o Kohen Gadol ele usava, que funcionava como que um avental. Então, eles fizeram um efod muito especial. E terafim, ele não fala aqui o que significa, mas alguns explicam que terafim era o seguinte: nós sabemos que existia, na época dos Kohanim Gudolim, eles tinham aquele peitoral com as 12 pedras, lá dentro tinha um dos nomes, o nome máximo de Hashem, e ele acendia as letras que continha nele, e ele poderia até prover respostas. Inclusive, a gente vai ler depois sobre Shaul, Amelech, ele foi perguntar onde estavam os burros dele que ele perdeu, então ele consultou era a inteligência artificial, que na época que já respondia, tinha Waze e tudo, mas chamavam isso de chat GPT. Então, então, eles pegaram, de alguma maneira, desvirtuaram algo que eles conheciam do segredo do Urim Vetumim, do peitoral do Kohen Gadol, e usaram para fazer disso idolatria. Então, só para a gente lembrar que aqui estamos falando numa época onde, inicialmente, agora a gente falou que essa história aconteceu lá no início de quando eles entraram em Israel. Ainda eles não tinham conquistado toda a terra. Ainda eles estavam tendo muitas influências externas dos povos que estavam lá. E a Torá já previa que quando eles fossem para Israel, eles iriam fazer idolatria, porque era inevitável, praticamente. Por quê? Por eles sofrerem uma influência muito grande dos povos que estavam ao seu redor. Nós também, muitas vezes, a gente às vezes vai condenar esse tipo de atitude. Quantas coisas nossas, dá um exemplo muito simples. Rabino, mas eu vi na Rede Record que não foi bem assim. Quais são as nossas referências? A Rede Record ou a Paraxá? Tá certo? Então a gente acaba, é verdade, o judaísmo acredita em ressurreição? O judaísmo acredita em Messias? Achei que era uma ideia dos vizinhos aí. E assim por diante. Muitas coisas a gente acaba escutando dos vizinhos e acaba achando que, certo? Até esse é o judaísmo. E quando a gente vem para o judaísmo, a gente acha, já vem com o judaísmo meio deturpado. Então, a gente acaba fazendo o mesmo erro, como a gente vem falando, que todas as histórias aqui são para a gente aplicar no nosso dia a dia.
Então, o Micha colocou também um Cohen, um sacerdote, para poder receber a turma, apresentar lá as coisas, mostrar, levar, fazer um tour, etc. Com certeza cobrava bem a entrada, não é de graça, não consta, mas devia ser cobrado. E de Shekov, não ia fazer um templo, um negócio lá de uma imagem e você entra de graça, tá certo? Conhece os dois Yiddish, não falar o nome, e aí tem dois caras lá, um cara judeu fica lá e tá com o pote vazio, e o concorrente lá tá com o pote cheio, até que alguém chega, infelizmente eles fizeram, ele tornou de página. Se ela quisesse fazer, eu não pensei nem fazer uma imagem para Deus, para decoração, não sei o quê, aí mas fazer uma casa e ter a ver com o mexicano. a ideia original, pelo menos que consta, que ele tinha uma ideia, a ideia original era nobre. Só que ele estava deturpado, porque a idolatria era um desafio muito grande. E quando quando você é desafiado, você acaba não é tão ruim assim. Não, é até kasher, até que é kasher, não é, tá certo? Eu vou fazer disso uma coisa kasher. Porque o Yetzer Hara realmente cega a gente. Então, ele fez uma idolatria que na ideia dele seria kasher. Terafim eram os ídolos do Lavan. Do Lavam. Trafim significa ídolos. Trafim significa ídolos. Nesse sentido aqui, era uns ídolos que usaram as forças, igual que ele tinha feito com aquela plaquinha do Alexó. E aí, estamos aqui em cima da hora, eu vou concluir por aqui. A gente continua na próxima. Peguei o início, que época? Então, justamente o início eu falei de que isso aconteceu antes ainda, na época de Yoshua. Foi quando isso aconteceu. E ficou para o final porque não é uma história bonita e também porque esse templo, conforme algumas opiniões, não foi destruído por nenhum dos líderes. Então, eles acabam levando a culpa também, conforme algumas opiniões. Quer concluir por aqui? A gente continua na próxima, Zrat Hashem.